Olá a todos! Hoje iremos falar sobre gêneros literários. O que é gênero literário? É um conjunto de elementos semântico, estético e formais utilizado pelos autores em suas obras, para caracterizá-las de acordo com a sua visão da realidade e o público a que se destina. Temos três principais: o lírico, sentimental poético, o dramático teatral, o épico narrativo. O épico é um gênero narrativo longo, de longos poemas narrativos em que há um acontecimento histórico protagonizado por um herói. O lírico é definido pela expressão de sentimentos e emoções pessoais, voz particular, o eu lírico, expressão do mundo interior. O dramático, sempre representados, são aqueles em que a voz narrativa está entregue às personagens. Temos os gêneros literários modernos. Com o passar dos anos, muitos gêneros foram criados e produzidos na literatura. Hoje, diversos novos tipos literários circulam nas livrarias e bibliotecas. Eles são romance, narrativas longas, com vários conflitos e uma complexa rede de personagens, a novela, narrativa de tamanho mediano, com poucos conflitos, o conto, narrativa curta e com conflito único, crônica, textos narrativos reflexivos, cuja temática é vinculada ao cotidiano das cidades, o poema, escrito em versos que apresentam visões particulares sobre si, a existência ou a linguagem própria. Canção, ele é um gênero literário híbrido entre a literatura e a música. Drama, drama histórico, peças de teatro cuja temática vinculam-se em fatos históricos. O teatro de vanguarda, obras teatrais produzidas sob influência das vanguardas alemãs do século XX. Mas hoje iremos falar sobre o gênero literário específico, o conto. O que é um conto? O conto é um texto ficcional, cria um universo de seres e acontecimentos, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, um personagem, ponto de vista e enredo. O conto quase nunca é publicado isoladamente. Por exemplo, o conto Uma Galinha de Clarice Lispector faz parte do livro Laços de Família. No gênero literário conto, há uma narrativa curta, um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzido, apenas um clímax. Os contos são compostos pelos seguintes elementos: personagem. Por ser uma história curta, os contos costumam ter poucos personagens. O narrador é aquele que conta a história. Ele pode ser em primeira pessoa, quando participa da história, e em terceira pessoa, quando observa. No caso de um narrador de terceira pessoa, ele não pode ser apenas o observador, que relata o que vê, ou então um narrador onisciente, que sabe o que os personagens pensam e conhece o passado e o futuro. O tempo refere-se a uma época em que a história acontece. O espaço é o local onde se passa a história. Tem um enredo, que é a sequência de acontecimentos, e tem o conflito, que é a situação, problema, que é vivenciada pelos personagens. Por se tratar de uma história curta, é comum haver apenas o conflito. Temos vários tipos de conto. Temos o conto de fadas, que é muito conhecido, digo eu que seja o mais. São contos de fadas onde aparece o sobrenatural, o maravilhoso. O conto de encantamentos apresenta a metamorfose e a transformação por encantamentos na maioria das vezes. Tem o conto maravilha, apresenta um elemento mágico sobrenatural, integrado naturalmente nas situações de jogos. O conto de enigma ou mistério, como tem o eixo de um enigma a ser desvendado. Contos jocosos são humorísticos ou divertidos. Agora eu vou contar um conto para vocês. A Sopa de Pedra. Para ouvir essa história, você tem que acreditar que os bobos não são espertos e espertos não podem ser bobos. Basta abrir bem os olhos e ouvidos e a boca fechar, a história vai começar. Num dia claro, sem ter o que fazer, como sempre, Pedro Malazarte foi sentar-se à porta da quintanda para uma prosa com os amigos. Trabalhar não era o forte de Pedro Malazarte, mas ele era um caipira muito esperto. Nesse dia, seus amigos falaram que estavam falando de Dona Filermina, uma senhora pão duro, mas tão pão duro que abria a mão nem para dar um adeus. Um caipira comentou: Dona Filermina é tão avarenta que não dá nem o resto da comida para os porcos.
outro caipira completou. Quando alguém chega para almoçar, ele conta até os grãos de arroz e de feijão que vai colocar no prato. Isso é verdade. Pode perguntar ao seu compadre Zé, que ele conta tiquim por tiquim. Um terceiro caipira comentava mais. Ela não é de conversar, só para economizar palavras. Pedro Malazarte ouviu naquela prosa e pensando, até que resolveu entrar na conversa. Quando vocês apostam que ela vai me negar nada, que vai me dar o que eu quiser? Você é doido, compadre. Aquela dona Filermina não dá nem bom dia. Pois quanto vocês apostam? E os caipiras apostavam alto, com a certeza de que iam ganhar. Mas Pedro Malazarte tinha um plano para conseguir o que queria. Foi até sua casa, pegou uma muda de roupa, uma panela e uma colher de pau. Fez a trouxa e foi caminhar até a casa de Dona Filermina. A casa era longe, mas a prova que esperto, a preguiça sumia na hora. Assim que chegou à porteira do sítio de Dona Filermina, Pedro se ajeitou por ali mesmo e ficou esperando. Quando apagado, que havia sido visto pela velha, arrumou umas pedras, um pouco de lenha e montou seu fogão. Tirou a sua trouxa, uma panela, uma colher, encheu a panela com água, acendeu o fogo e ficou abanando. Da casa, Dona Filermina ficou espiando. Pedro abanando o fogo, roendo como as unhas de curiosidade, ela foi dar uma olhada no que Pedro estava fazendo. Despitando, passou perto, observou o que ele fez e foi embora. Pedro ficou firme, abanando o fogo sem arredar o pé do lado da panela. E dias assim passou. Na manhã seguinte, lá estava Pedro, de novo abanando fogo, olhando a panela, água fervendo, soltando fumaça, e a Dona Filermina lá da casa espiando. Dona Filermina não resistiu, foi até a porteira ver o que o caipira estava fazendo. Pedro percebeu que a velha vinha mancando, pegou umas pedras no chão, lavou-as bem lavadinhas e jogou dentro da panela. Quando chegou perto, a Dona Filermina perguntou, Eita, moço, o que o senhor está fazendo? Ora, dona, estou fazendo uma sopa. Sopa de pedras? O senhor deve estar caçoando de mim. Pois pode acreditar, é uma sopa pra lá de boa. Demora muito para ficar pronta? Demora um bocado, dona. E dá para comer? É claro, dona. Ou a senhora acha que eu ia perder meu tempo? Dona Filermina ficou ali, olhando, sentada, Pedro abanando o fogo na panela e a panela fervendo. Ela não estava acreditando muito. Essa sopa é boa mesmo? É gostosa. Mas se colocar um temperinho, fica bem melhor. Por causa disso, não. Eu vou lá em casa buscar. Dona Filermina foi até a sua casa e trouxe sal, alho, cebolinha e salsinha. Será que a senhora não tem um tomatinho? Dona Filermina trouxe 3 tomatinhos bem madurinhos. Pedro colocou tudo dentro da panela, junto com as pedras, deu uma mexidinha e abanou o fogo. Essa sopa fica deliciosa, a senhora vai ver. Mas se tiver uma pelinha de porco, ficará bem melhor. Pois eu tenho, vou lá em casa buscar. Pele na panela e Dona Filermina espiando. Ela perguntou, não precisa mais de nada nessa sopa? Olha, se possuir umas batatas e um pouco de macarrão, ela ficará jóia. A velha, já doida para provar a sopa, trouxe 3 batatas bem grandes e um punhado de macarrão. Quando ficará pronta para eu provar? Claro que a senhora irá provar. Passou um bom tempo e a Dona Filermina comentou. A sopa está cheirando. A pedra já amoleceu? Pedro despitou para não responder a pergunta. A senhora não tem uma linguiça defumada? Ia melhorar o sabor da sopa. Dona Filermina então foi buscar. Passando um bocado de tempo, Malazarte pegou 2 pratos e 2 colheres. A velha trouxe tudo rapidamente. Pedro encheu os 2 pratos, deu uma para a Dona Filermina e ficou com outra. Separou as pedras e as jogou no mato. Ô moço, o senhor não vai comer as pedras? A senhora tá doida. Eu lá tenho um dente de ferro para comer pedra? Dito isso, Pedro Malazarte saiu correndo, igual um pé de vento, antes que a velha lhe jogasse a panela na cabeça. Foi até quitando a cobrar dos caipiras a aposta. E claro que todos conheciam de boca aberta como a história de Pedro Malazarte contou. E essa história entrou numa panela, rodou até que ferveu, virou fumaça e desapareceu.